O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. Concluiu Jesus: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir o Senhor, é a palavra de vida em nossas vidas. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Eu vou dar um beijo em nome de todos vocês, amém? Podemos sentar. Lembrando, gente, vamos pedir agora que o Espírito Santo nos dê a graça, a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, para que essa palavra que nós acabamos de ouvir, elas possam entrar em nossos corações, em nossas vidas, transformar nossas atitudes, nos colocar dentro de nós um desejo de sermos santos, do jeito certo, do jeito de Deus, amém? Eu estava dizendo que lembrando só que nós acabamos de aplaudir a palavra de Deus, e todo mundo aplaudiu bem forte a palavra de Deus, né? E por isso prestamos bastante atenção no que ela nos disse hoje. De vez em quando, aliás, todos os dias, quem é dona de casa aí? Quem fica trabalhando em casa, levante a mão. As donas de casa, que maravilha, né? Que maravilha. Outro dia foi o dia da mulher, parabéns de coração às mulheres, enfim. Todos os dias, a gente faz uma limpeza em casa, não é? Tira um pozinho aqui, varre aqui, arruma aqui. A gente faz aquelas pequenas limpezas dentro de casa. Mas tem um momento em que a gente tem que fazer a grande faxina. Ou seja, aquele dia, sábado é o dia da faxina. Então é o dia de revirar a casa do avesso para limpar a casa, né? A gente faz aquelas pequenas limpezas durante o dia, conforme o nosso tempo, enfim. Mas chega um momento que a gente tem que fazer a faxina, deixar tudo pronto. Quaresma é exatamente isso.
é o tempo da faxina, é o tempo da limpeza do coração. E olha só, gente, a primeira leitura foi dito, o autor reconheceu que estamos nessa situação devido aos nossos pecados, estamos nessa situação devido aos nossos erros, nossas atitudes equivocadas, o mau uso de nossa inteligência, o mau uso de nossa liberdade, por isso que caímos nessa desgraça, vai dizer a primeira leitura. O evangelho de hoje fala de um tema fundamental. São Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Ele já pergunta, ele já responde perguntando de novo, até 7 vezes? Ele sabe que era o costume, a tradição até 7 vezes. Aí Jesus o que fala? Pedro, eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Numa matemática nossa dá 490. Será que é só isso? 490 a gente gasta a cota em 2 dias. Uma mãe, quem tem um filho pequeno, quem tem um filho adolescente, quem tem um filho assim que desvia do caminho, exerce 490 por dia, perdoa, né? 400. O número 7 na palavra de Deus significa a plenitude, a totalidade, o número 7. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes a plenitude. 70 vezes o número da plenitude, o 7. 70 vezes 7 vezes. E aí você pode multiplicar, somar, dá quinquilhões de tempos. Você vai ter a vida inteira e não consegue. Para dizer, nós devemos perdoar sempre, 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 sempre. E olha só, gente, que interessante a gente perceber como é que Deus age. Deus é a misericórdia infinita. Deus é a misericórdia infinita, isso ninguém questiona. Ele é o amor por excelência, a misericórdia por excelência infinita. Mas a leitura de hoje vai nos mostrar, e talvez a gente perceba muito pouco, e hoje a gente vai entender qual é o critério de Deus diante do perdão. Qual é o critério de Deus, né? Jesus, ele ilustra a passagem de hoje com uma história. Eu fiz a questão de acentuar. Tinha um homem que devia uma fortuna, e o patrão saiu, o patrão veio para cobrar a sua dívida, e chegou nesse que lhe devia uma fortuna, e disse, paga-me o que me deves. Aí esse empregado, mas Senhor, dá-me um prazo, eu te pagarei. O Senhor viu naquelas palavras uma compaixão, um arrependimento, uma ternura tão grande. Tá bom, eu vou te perdoar a tua dívida por completo. Imagina alguém que devia uma fortuna. Deus, o patrão, perdoou tudo. Olha, aquela dívida que talvez perdia sono por causa daquela dívida, ele perdoou tudo. Mas olha o que acontece. Esse mesmo empregado que teve a sua dívida perdoada, a sua fortuna perdoada, ele sai dali e encontra um outro que também devia para ele 100 moedinhas. Digamos, vamos quantizar aqui, ele devia 10 milhões e o outro devia 100 reais. Paga-me o que me deves, disse ele, que já havia sido perdoado. Dá-me um prazo, eu te pagarei. Esse coitadinho disse as mesmas palavras que ele usou com o patrão. Esse empregado não quis saber, pegou pelo pescoço, estrangulou, paga-me o que me deve, e mandou prender até que pagasse todo o centavo daqueles 100 reaisinhos. O que acontece? Os outros ficaram sabendo e foram falar para o patrão. Como é que é? Ele não perdoou, mas eu perdoei uma fortuna. Chamou e disse assim, empregado perverso, de má índole, de má intenção, eu te perdoei a tua fortuna, não devias tu também perdoar o teu irmão, como eu também tive compaixão de você? Portanto, eu não vou te perdoar, vai para a prisão, e até que você não pagar o último centavo dessa fortuna que você me deve, você de lá não vai sair mais.
E assim Jesus termina dizendo assim: é assim acontecer com aquele que não perdoar o seu irmão de coração. Meu amado, minha amada, olha que interessante a gente perceber hoje, aqui agora. Deus perdoa, porque Ele é a misericórdia infinita. Mas prestem muita atenção naquilo que nós vamos dizer agora, que não sou eu, é o Evangelho. Deus perdoa o nosso pecado, mas Ele pode tirar o perdão. Isso mesmo, Deus pode tirar o perdão. Ele tira o perdão. É por isso que Jesus no Pai Nosso nos ensina: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. É condição, está condicionado. É claro que Deus é infinitamente maior, mas está condicionado o perdão de Deus pelo nosso perdão. Se eu não perdoo, se eu não tenho misericórdia e compaixão, como é que eu quero que Deus perdoe os meus pecados? E olha que nós temos pecado. Então está condicionado recebermos o perdão de Deus, darmos também o perdão. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Vamos nesse momento vamos fazer uma oração. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, hoje nós entendemos, Senhor, que nós só seremos perdoados de verdade, Senhor, se nós dermos de coração o perdão. Ah, Senhor, quantas pessoas que nós não gostamos, quantas pessoas que nós odiamos, quantas pessoas que nós tiramos do coração, quantas pessoas que nós temos aversão a essas pessoas. Quantas pessoas, Senhor, nós queremos a destruição delas. Quantas pessoas, Senhor, nós fazemos resistência em amar e perdoar, queremos a sua desgraça, Senhor. E o Senhor hoje nos coloca, é condição, e nós somos pecadores, Senhor. Como nós temos pecados acumulados em nossas vidas, em nossa alma, Senhor. E o Senhor nos diz hoje claramente no Evangelho, que é condição para nós recebermos o perdão de Deus, a mesma proporção, a mesma intensidade, nós darmos o perdão para os nossos irmãos. Então, Senhor, hoje, ensina-nos durante todo o dia, Senhor Jesus, durante todo o dia, toda a noite, em nossas vidas, Senhor Jesus, nós oferecermos o perdão gratuitamente. Ensina-nos, Senhor, a perdoar. Ensina-nos, Senhor, a ter um coração voltado para o perdão. E se nesse exato momento, meu amado irmão, minha amada irmã, vier na tua mente agora pessoas que você precisa pedir perdão, ofereça agora, ofereça na intenção do coração, e na primeira oportunidade que você tem de se encontrar com essa pessoa, ofereça o perdão a essa pessoa. E se vir na tua mente também pessoas que você precisa pedir o perdão, tenha a humildade de ir ao encontro dela e de pedir perdão pelos seus erros, seus fracassos. Só assim nós teremos a certeza de sermos perdoados pela misericórdia, porque o Senhor perdoa, mas Ele pode tirar o perdão quando também nós não somos misericordiosos. Ajude-nos, Senhor, hoje a exercitarmos a força do perdão, esse grande remédio que cura a alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E